Boa tarde, cirurgião dentista, me chamo Rafael Tavares e hoje nós vamos falar sobre técnicas, como você pode liderar a sua equipe para que ela tenha foco em resultados. Se você, cirurgião dentista, já está fazendo um planejamento estratégico, fazendo a sua gestão, mas está tendo dificuldade para que a sua equipe acompanhe essa força, essa energia de crescimento que você quer implantar dentro do seu consultório ou clínica para você realmente bater metas, ir além, ter um crescimento exponencial. Dá vontade de esganar, não é verdade? Nossos funcionários quando eles não acompanham essa vontade de crescer da empresa. Pois bem, hoje você vai aprender a solucionar esse problema e eu quero que você entenda um pouco mais do método dos superdoutores. Dentista, aprenda como liderar sua equipe com foco em resultados. Antes de mais nada, o que é liderança? Antes de mais nada, a liderança é considerada uma habilidade de motivar, envolver, influenciar um grupo de pessoas a um determinado foco, objetivo. Então, um líder, ele não lidera a pessoa, ele lidera o trajeto, o caminho. Então, ele lidera um movimento, ele lidera um propósito. Você tem que ter clareza do propósito da sua instituição, do seu consultório ou clínica, e a sua equipe precisa respirar, ele precisa ser falado várias e várias vezes, e você precisa fazer dinâmicas de reunião com a sua equipe. E você vai aprender isso em detalhes no decorrer desse artigo. Liderar pessoas pode ser uma atividade muito complexa, tá? O líder tem que ter uma inteligência emocional acima da média, porque envolve muita emoção, a gente fica com raiva, a gente é criticado, né? O líder, ele passa por um mau bocado. Jesus Cristo foi um dos melhores líderes que já existiram e olha, ele foi crucificado, ele foi muito acharcado e ele liderava o movimento do amor. Então, o que vocês têm que liderar? É esse propósito e vocês precisam entender as limitações da sua equipe, entender que elas também têm essa dificuldade de mindset, a mesma que você teve para chegar até aqui e querer ir além. Então, eles são muitas das vezes assim, limitados e a gente tem que ter essa paciência para liderar pessoas. Então é muito importante gerir os colaboradores e a equipe para ser capaz de desenvolver os seus liderados. Então você tem que desenvolver essas pessoas, tá? Não adianta você querer só funcionários prontos, você precisa desenvolver essas habilidades. Muitos deles já têm algumas, faltam outras e por ali vai. As expectativas precisam ser geridas, tá? Tanto deles quanto suas com eles e sempre alinhando com os interesses da organização. Então essa gestão é fundamental para o sucesso da liderança e dos liderados e que tudo ocorra para um crescimento exponencial. Em determinado momento da vida você se tornou líder, seja na sua família, seja no grupo de faculdade, seja num trabalho, e você teve essas dificuldades de liderar aquele grupo. Cada um pensando de uma forma, cada um se apresentando de uma forma, peculiaridades, uns têm facilidades de fala, outros têm facilidades técnicas, outros são bem estudiosos, organizados, desorganizados. E na liderança você organizou aquele grupo, focou no resultado e obteve esse resultado. Então, muitas das vezes você já fez isso instintivamente. Você pode ser um líder nato ou desenvolver. Ninguém nasce líder, você desenvolve essas habilidades. Ou já na sua vida, ou aqui estudando como desenvolver essas habilidades, beleza? Também o grande impacto de um líder dentro de uma empresa. Eu sempre falo o seguinte, eu vou colocar várias e várias pesquisas, né, de que o líder ele é o representante de maior importância dentro de uma instituição. Mas o texto que eu vou exemplificar aqui é o que eu sempre falo nas imersões que a gente roda o Brasil fazendo, o seguinte: eu tenho medo de um exército de vacas liderados por um leão, mas não tenho medo de um exército de leões liderados por uma vaca. O que isso quer dizer, gente? A cultura organizacional, ela move montanhas. Então, se você tem liderados que não são leões, eles podem se tornar leões por um líder leão. Mas, se você tem leões liderados por uma vaca,
todos aqueles leões vão comer capim. Então o líder, ele tem esse poder. Como ele indica o caminho, ele é a cabeça. Se você tiver um líder fraco ou for um líder fraco, você vai ladeira abaixo. Então vamos às pesquisas que comprovam o que eu acabei de dizer. 57% dos entrevistados já saíram de algum emprego por causa dos seus gerentes, ao passo que 14% já saíram de mais de uma ocupação por causa desse mesmo motivo. 32% já pensaram seriamente em deixar o trabalho por causa do seu gerente. 76% dos entrevistados disseram que têm ou já tiveram um chefe tóxico. Em uma pesquisa com 1.000 pessoas, 91% afirmam que a falta de comunicação eficaz é um problema comum entre os seus líderes. Então fica muito claro para vocês que o grande problema das instituições está, muitas das vezes, na liderança. Um líder fraco forma resultados fracos. Então, não adianta você querer movimentar, né, para ter resultados exponenciais. Já acordou, eu quero agora uma odontologia, bater minhas metas, mas se você não desenvolve habilidades que movem pessoas, porque sozinho a gente não vai muito longe. Você precisa de mais braços para ir além. E esses braços precisam de uma liderança eficaz, uma liderança com eficiência. E para isso você tem que aprender a fazer essa liderança. Então vamos lá? Quais são as características de um bom líder? Excelente comunicação, o líder tem que ser capaz de exemplificar e que todos entendam o que ele quer. Para o caminho que ele quer levar a todos, ele tem que ter a capacidade de clareza na comunicação. Lembra disso, 91% diz que falta clareza nos seus líderes. Então ele tem que ter uma boa comunicação, uma excelente comunicação. E uma excelente comunicação, ela tem que ser falada e testada. Entendeu? Me explica. E essa é sobre essas coisas. Essa é a dinâmica para você realmente fazer a prova real. Você explicou algo, pede para a pessoa te dar o rapport, te dar o retorno do que ela acabou de aprender. Isso salva uma vida de uma tarefa, às vezes, muitas das vezes, simples. Eu conto uma história que é muito engraçada dos Trapalhões, né? O Dedé fala pro Didi assim: Didi, vai lá e vê se a panela tá pegando fogo, tá queimando, vê se o arroz tá queimando. Aí volta o Didi e fala: olha, tá queimando sim. Ele: e aí, Didi, você apagou o fogo? Não, você só pediu para eu ver se estava queimando. É uma piada dos Trapalhões, da época muito antiga, mas é uma piada que exemplifica o que acontece todos os dias em clínicas e consultórios. Isso acontece todos os dias em consultórios ou clínicas. Você pede algo sem clareza, o funcionário executa de uma forma robótica, você sai frustrado e ele sai reclamando que você não foi claro. Então é sobre essa piada dos Trapalhões, ela exemplifica a falta de clareza na comunicação, a falta de rapport, a falta de envolvimento das pessoas com o propósito do líder. Bom relacionamento interpessoal com seus liderados, você tem que promover um ambiente agradável, mas também um ambiente que tenha resultados, né? Essa boa comunicação faz com que a cultura empresarial ela fique gostosa e agradável. Não precisa ser um Google onde as pessoas ficam jogando, onde as pessoas ficam brincando. Ela pode ser um ambiente, sim, de produtividade, pode ser um ambiente de alta performance, pode ter exigência, pode ser um ambiente onde as pessoas trabalham, workaholic, mas precisa ter uma boa cultura, um bom ambiente para que as pessoas também tenham saúde mental para trabalhar, tenha respeito, né, tenha carinho pelo ambiente, tenha carinho pelo propósito, tenha carinho pelo cliente. Então você tem que criar um ambiente como líder que seja gostoso, bom de se trabalhar. E o líder precisa ter esse bom relacionamento interpessoal com os seus liderados. Conhecer bem as especificidades dos seus liderados, limites, o que eles têm de potencial. Aqui no Método dos Superdoutores nós rodamos análise de perfil comportamental, onde saem 40 páginas de cada entrevistado. Então, cada aluno tem a sua análise já pelo nosso método, e quem quiser rodar mais, a gente faz ali uma inscrição de cada uma dessas análises. Por que é importante? Nós sabemos ali as limitações e as qualidades, os potenciais de cada um. Sabendo isso, nós somos mais eficazes. Por exemplo, eu tenho um liderado aqui que é muito bom em organização.
eu peço para ele fazer atividades burocráticas, atividades no meu financeiro. Eu tenho um outro liderado que é ótimo em gerir pessoas, gerir conflitos, eu coloco ele para fazer essa gestão de pessoas e conflitos. E eu tenho um outro liderado que é ótimo para cuidar, né? Carinho, calma, tranquilidade, ele passa uma paz, ele é bom para fazer aquele primeiro atendimento, acolhimento dos meus pacientes. No passo que eu tenho um outro funcionário que é ótimo em vender, ele é um ótimo comunicador, ele é uma ótima relação interpessoal e ele fica nas vendas. Então, saber o potencial, né, dos seus liderados ajuda você a ter, de fato, uma liderança envolvida em resultados e nunca pedir algo que a pessoa está totalmente limitada, pois você pode ter uma baixa produtividade e uma dificuldade muito grande em treinar a pessoa para aquela função, para aquela atividade, que ela não tem, né, no seu perfil comportamental aptidão para aquilo, beleza? Então, conhecer os seus liderados é fundamental para que você tenha eficiência e eficácia. Atualização e desenvolvimento constante. Um bom líder, ele também tem que procurar atualizações constantes. Ele tem que ser exemplo para os seus liderados. Então, ele tem que estudar, ele tem que saber, né, de tudo um pouco, do que ele quer transmitir, porque um bom líder, ele vai na frente. Ele não pede para alguém ir na frente, isso é o exército, né? Vai para a linha de frente. Não, o líder aponta o caminho andando lado a lado. Muitas das vezes você tem que delegar a função pegando na mão. Eu digo que liderar e delegar função é como foi na sua faculdade, na parte técnica, parte prática. Pegaram na sua mão, ensinaram todo o contexto, depois foram fazendo e vocês foram auxiliando, ao passo que vocês começaram a fazer um pouquinho e foram supervisionados, depois vocês foram fazendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até que vocês fizeram a função completa. Isso é um exemplo de delegar função na liderança. Então você precisa ser um exemplo, você precisa ter conhecimento de causa e procurar essas informações para que você seja um líder inspirador e não seja um comandante que vai lá e faz e faz bem feito. E como faz? Eu não sei. Vai lá e faz bem feito. Então eu quero que vocês cobrem de vocês a parte técnica, a parte de saber, para que vocês consigam transmitir para os seus liderados. Atualização sempre. Agora eu quero que vocês observem essa imagem, e nessa imagem eu vou descrever para vocês como funciona desde o começo a aquisição, o recrutamento e seleção de bons funcionários. Na minha concepção, o recrutamento é onde está a alma. Quando você é assertivo no recrutamento, quando você tem uma vaga e você vê as funcionalidades daquele funcionário, né? Funcionário já vem de quê? De função, e função vem de quê? De habilidades. Aquela sua vaga tem que ser alinhada às habilidades. Quando você é assertivo no recrutamento e seleção, resolve-se assim cerca de 80% dos problemas que as empresas têm de falta de alinhamento, né, do funcionário versus a função. Depois disso vem a parte de acolhimento e integração. Essa parte de acolhimento e integração, ela é fundamental. Você não pode chegar, um funcionário que acabou de ser recrutado, você já chega logo em treinamento ou chega logo cobrando dele os resultados. Ele tem ali um momento de acolhimento. Você tem que rodar na empresa com ele para ele conhecer as pessoas, ele tem que conhecer o propósito da instituição, a missão, as estratégias, aonde a empresa quer ir, né, os valores, né, éticos, morais. A pessoa tem que conhecer a empresa como um todo e todos os funcionários. Essa é a fase de acolhimento. Chego no seu consultório clínico como paciente, eu tenho ali um momento de acolhimento para depois ir para a parte técnica. É exatamente isso. Você vai acolher, né, esse novo funcionário para depois você ir para a parte técnica. O acolhimento é mostrar esse conceito. Depois disso vem a parte técnica. Então, formação e desenvolvimento, treinamento, os scripts. Aqui nós temos scripts e treinamentos para todos. Eu digo que uma instituição ela é movida por pergaminhos, né? Vamos na história, né? Nós aprendemos por pergaminhos na nossa escola. Nós tínhamos apostilas para estudar. Na faculdade existiam materiais para se estudar, né? Livros, e a sua empresa, o processo de gestão, tem que ter um manual de função de cada uma
dessas funcionalidades para ter clareza e para ter especificidade daquele funcionário. Ele tem que ter clareza de como fazer, o que fazer e quando fazer. Então é muito importante nesse desenvolvimento que o líder tenha ali um manual da função daquele funcionário e comece então o processo de delegar, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Você vai fazendo uns percentuais, depois dele ler todo aquele manual, toda aquela apostila ou todo aquele documento da função, você vai fazendo 100% e ele vê, depois ele vai fazendo 10, 20, 30, 40, 50, 70%. Se você delegar de forma rasa, ou seja, faz, lê e executa, você certamente vai ter uma baixa produtividade. Se você fizer com ele e depois lá, né, delegar, né, não é delargar, não é chegar, ler aí e faz, isso é delargar. Delegar é que você vai acompanhando, assim como você aprendeu lá na sua parte prática da faculdade, e ele vai pegando e você, pronto, agora você está capaz. Porque nesse momento você já teve algum desempenho dele na sua frente. Agora você pede para que ele mantenha aquele processo, que ele já pegou o processo, e dali para frente envolve a parte de gestão de desempenho. O que você espera dele? Envolvimento e compromisso. Por quê? Porque ele já aprendeu, agora ele precisa de constância naquela rotina que está lá documentada. E para isso a gente precisa criar o quê? Relatórios, para que você não fique cansado de toda hora ter que ir lá, ficar cobrando ele. Então você cria relatórios, esses relatórios podem ser passados no final do dia, no meio do dia ou uma vez por semana. Eu gosto, né, como a gente bota muita pressão no desenvolvimento dos nossos alunos, eu gosto que faça relatórios diários, no mínimo diários, tá? Eu não gosto de relatórios semanais. Dessa forma, no final do dia você sabe quais são as ações que foram feitas do método dos superdoutores, podem ser recall estratégico, follow-up, isso, todas as terminologias que você vai aprendendo no método. Então, você vai colocando todas essas funções e você vai vendo os resultados no final do dia com esses relatórios. Praticamente, você vai analisando competências e benefícios, princípios e valores desse funcionário, se ele tem constância, se ele tem habilidades, o que ele tem mais habilidade e menos habilidade, né? Se ele cumpre os prazos, se ele é eficaz, né? Se ele realmente vale o que você paga ele. Tem funcionário que se paga, tem funcionário que não se paga e tem funcionário que gera lucro para a empresa, ou seja, ele faz mais do que ele recebe. Esse funcionário que faz mais do que ele recebe, ele precisa ser planejado para uma futura liderança. Por quê? Porque ele tem vontade de empreender dentro do seu negócio, ele tem vontade que seu negócio cresça e, lógico, ele também tem vontade de crescer. Esse tipo de funcionário, se você não criar futuramente um cargo para ele, ele vai sair da sua empresa e vai continuar o crescimento dele sem você. Isso é muito triste, porque muitas das vezes você não consegue reter os talentos porque você não cria campos de retenção. E você sempre está com funcionários aquém e os bons vão indo embora. Se você tiver essa percepção, você automaticamente está promovendo líderes para dentro da sua empresa, pessoas que podem um dia vir a substituir você. E esse crescimento vai ser maravilhoso, porque você vai poder viajar e o seu consultório ou clínica não vão ter que fechar. Essas pessoas, elas vão ter responsabilidades, lógico que não é da noite para o dia, isso é um processo de pelo menos aí 1, 2, 3 anos para que você consagre um bom líder dentro da sua empresa que possa substituir as suas funções. Lógico que se você não passar por todos esses processos falados nessa imagem, você nunca vai ter esse líder, porque você sempre vai ter uma liderança fraca, liderados fracos, e você não vai nem reter e nem vai crescer. Então, essa metodologia, ela é para que você cresça e que você saia de um empresidiário. O que é um empresidiário? Preso nas funções da empresa e nunca consegue ter liderados que possam liderar certas partes da empresa, porque você sempre tem baixa produtividade dos seus colaboradores. Ou, quando você pega colaboradores bons, você não consegue reter porque você não tem planejamento de futuro para eles. Então, essa parte de liderança é fundamental
para que você tenha crescimento exponencial de longo prazo. E volta de novo para recrutamento e seleção e você vai maturando a roda. Então essa é a rota de RH dos superdoutores. Gostaram? Para te ajudar muito mais a você ir além, nós temos muitos conteúdos do que esses funcionários têm que fazer, porque você aprendeu aqui como fazer a roda, né, de RH dos superdoutores. Mas o que esses funcionários vão fazer na fase ali de gestão de desempenho? O que você vai ensinar eles na parte comercial, na parte financeira, na parte de jornada do paciente? Tudo isso nós temos no nosso canal do YouTube para você pegar a fundo. Então, segue o nosso canal, compartilha esse conhecimento com outros dentistas da sua faculdade que estão penando para fazer um crescimento exponencial, pessoas com 20, 30 anos de odontologia que não conseguem evoluir, estão travadas. Pelo contrário, além de travadas, elas estão em declínio, né? Quantas e quantas profissionais estão se inserindo hoje em dia na odontologia e o declínio é para todos. Todos que não investem em conhecimento de gestão, liderança, em conhecimento de marketing, fundamental para o mundo moderno, fundamental para você. Deixa seu comentário, me diz o que você achou e eu te espero saber onde? Lá dentro do canal dos Superdoutores, canal Doutor Soluções. Eu me chamo Rafael Tavares e foi um prazer estar aqui com você.